Existem duas verdades nas Escrituras que correm paralelas uma à outra, como os dois trilhos de uma linha férrea, a linha do trem. Eles são aparentemente irreconciliáveis, mas quando levantamos nossos olhos e olhamos para frente, os trilhos se fundem. O mesmo ocorre com a eleição de Deus do homem para a salvação e a responsabilidade do homem em aceitá-la. Essas verdades também parecem irreconciliáveis, mas na verdade são ambas verdadeiras. Isto é chamado de antinomia. Antinomia significa conclusões que parecem ser discrepantes, mas todas são lógicas. A eleição é aquele ato de Deus em soberania, no qual, para seu próprio propósito, ele elege, ele escolhe dentre os condenados deste mundo aqueles que serão salvos. A palavra grega traduzida por eleição significa escolher para si mesmo. E ela é usada, por exemplo, em Lucas capítulo 6, versículo 13, aonde diz o seguinte: E quando já era dia, ele, o Senhor Jesus, chamou seus discípulos e deles, note, ele chamou seus discípulos, eram muitos, e deles escolheu 12, a quem também chamou apóstolos. Em Efésios capítulo 1, versículo 4, lemos que, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. E também em 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 4, nós lemos: Sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus. No caso em Lucas, onde acabei de citar, capítulo 6, fica claro que a escolha dos 12 pelo Senhor não era para a salvação, e sim para serem enviados, pois este é o sentido da palavra apóstolos. Foi uma escolha de 12 homens de entre os seus muitos discípulos, para que, de agora em diante, eles estivessem sempre na companhia do Senhor, com os privilégios que isto implicava. Por se tratar da mesma palavra, eleição, ali em Lucas, capítulo 6, onde se refere à escolha destes 12, como temos a mesma palavra e ela mesma em Efésios, em relação aos salvos, alguns defendem a ideia que eleição não é para a salvação de indivíduos e também não garante que seja uma escolha somente divina, mas sim que o indivíduo tenha a possibilidade da escolha de se perder, como fez Judas Iscariotes, pois a escolha não trata da salvação, mas sim das bênçãos depois da salvação, as bênçãos deste salvo, assim que eles pensam. Mas isto soa estranho, pois o contexto em que a palavra eleição está inserida deve ser levado em consideração, e no caso em que ela é usada em Lucas, como já vimos, não tem nada a ver com a eleição para a salvação de indivíduos, e sim o Senhor Jesus tinha muitos discípulos e ele escolheu 12 para estar agora com ele permanentemente e andar pelas terras de Israel. No Evangelho de João, capítulo 6, versículo 70, nós temos que Jesus respondeu a Pedro: Não vos escolhi a vós 12, e um de vós é um diabo. Nos versículos, aí em João capítulo 6, do versículo 68 e 69, deste capítulo de João, Pedro usara o pronome nós para representar os 12 discípulos. Aqui no versículo 70, o Senhor Jesus o corrige. Ele não deveria afirmar tão categoricamente que os 12 eram verdadeiros crentes. É verdade que o Senhor tinha escolhido os 12 discípulos para serem enviados, pois esse é o sentido da palavra apóstolos. Mas um deles era um diabo. Havia um no grupo que não compartilhava as ideias de Pedro a respeito do Senhor Jesus Cristo e o Senhor Jesus o corrige. O Senhor Jesus sabia que Judas Iscariotes ia traí-lo. Ele sabia que Judas nunca o tinha aceitado como Senhor e Salvador de verdade. Novamente temos aqui a onisciência do Senhor Jesus. Também temos uma evidência do fato de que Pedro não era infalível quando falava pelos discípulos.
Neste mesmo Evangelho, Evangelho de João, no capítulo 17, versículo 12, o Senhor Jesus, na sua oração ao Pai, ele disse: estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Quando ele estava com seus discípulos, o Salvador guardava-os no nome do Pai, isto é, pelo seu poder e autoridade, e fiéis a ele. Nenhum deles se perdeu, disse Jesus, exceto o filho da perdição, isto é, Judas. Mas isto não significa que Judas era um daqueles que fora entregue ao filho pelo Pai, ou que ele era um cristão genuíno. A sentença significa isto, ou seja, essa sentença, a frase, significa assim, desta maneira: os que me deste tenho guardado, e nenhum deles é perdido. Mas o filho da perdição se perdeu, para que a Escritura seja cumprida. O título Filho da Perdição significa que Judas foi consignado à ruína ou condenação eterna. Judas não era obrigado a trair Cristo para cumprir a profecia, mas escolheu trair o Salvador. Ao agir assim, a Escritura foi cumprida. Voltando ao capítulo 6 do Evangelho de João, no discurso do Senhor Jesus, nos versículos 37 a 39, nós temos o seguinte: todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Esses são os versículos. O Senhor não ficou desanimado com a descrença dos judeus. Ele sabia que todos os propósitos e os planos do Pai se cumpririam. Mesmo que os judeus com quem ele estava conversando não o aceitassem, ele sabia que todos aqueles que foram escolhidos por Deus viriam a ele. A compreensão da invencibilidade do conselho eterno de Deus produz calma, equilíbrio, coragem e perseverança que nada mais pode produzir. Esse versículo é muito importante porque afirma em poucas palavras, ou esses versículos são muito importantes porque afirma em poucas palavras dois dos ensinamentos importantes da Bíblia. O primeiro é que Deus tem dado certas pessoas a Cristo e que todos a quem Ele tem dado serão salvos por Cristo. O outro ensinamento é acerca da responsabilidade do ser humano. Para poder ser salvo, o indivíduo precisa vir ao Senhor Jesus e aceitá-lo pela fé. Deus realmente escolhe algumas pessoas para serem salvas, mas a Bíblia nunca ensina que Ele escolhe alguns para serem condenados. Se alguém é salvo, é por causa do dom gratuito de Deus. Mas se alguém perecer para sempre, é por sua própria culpa, é culpa sua. Todos os homens são condenados por sua própria pecaminosidade e maldade. Se todos os homens fossem ao inferno, fossem lançados no inferno por Deus, estariam recebendo apenas o que merecem. Pela graça, Deus se curva e salva indivíduos, separando-os do restante da humanidade. Será que Ele tem o direito de fazer isto? É o que nos perguntamos. Com certeza Ele tem. Deus não só pode fazer isto, como Ele também escolhe, e homem nenhum pode negar-lhe esse direito. Sabemos que Deus jamais fará algo que é errado ou injusto. No entanto, do mesmo modo que a Bíblia ensina que Deus elegeu e elege certas pessoas para a salvação, também ensina que o homem é responsável por aceitar o Evangelho.
Deus faz um convite universal. Se uma pessoa crê no Senhor Jesus Cristo, será salva. Deus não salva as pessoas contra a própria vontade delas. Uma pessoa precisa vir a Ele, a Cristo, em arrependimento e fé. Depois Deus a salvará. Ninguém que vem a Deus por Cristo será lançado fora. A mente humana não consegue conciliar estes dois ensinamentos. É difícil para nós, porque nós temos a nossa mentalidade humana, mundana, limitada. Entretanto, devemos acreditar neles mesmo se não pudermos entendê-los. Deus, ele quis revelar isto nas Escrituras. Este assunto poderia ficar escondido, mas ele revelou. São ensinamentos bíblicos, declarados claramente aqui. No versículo 37, ali de João, capítulo 6, onde eu acabei de ler, o Senhor Jesus disse que todos os planos de Deus seguramente se cumpririam com respeito à salvação dos que foram dados a ele, visto que esta era a vontade do Pai. O Senhor se incumbiria pessoalmente de que a promessa se tornasse realidade, já que a sua missão era fazer a vontade de Deus. Eu desci do céu, disse Cristo, ensinando claramente que ele não começou a sua vida na manjedoura em Belém. Antes, ele existia desde toda a eternidade com Deus, o Pai, no céu. Ao vir ao mundo, foi o Filho obediente de Deus. Voluntariamente ocupou o lugar de servo para poder cumprir a vontade do seu Pai. Isso não quer dizer que ele não tinha vontade própria, mas antes que a sua própria vontade estava em pleno acordo com a vontade de Deus. E a vontade do Pai era que todos os que foram dados a Cristo fossem salvos e guardados até a ressurreição dos justos, quando eles ressuscitarão e são levados para o lar no céu. As palavras que nós temos aí nestes versículos, que nenhum de todos aqueles que me deu, se refere aos crentes. Aqui, ele não estava pensando em crentes individualmente, mas como o corpo completo de cristãos que seriam salvos através dos anos. O Senhor Jesus será responsável, porque nem mesmo sequer um membro do seu corpo se perca, mas que o corpo completo seja ressuscitado no último dia. Com relação aos cristãos, o último dia, os crentes da nossa era, o último dia se refere ao dia quando o Senhor Jesus voltará nos ares, quando os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, quando os crentes que estão vivos serão transformados e quando todos serão arrebatados para encontrar o Senhor nos ares, para estar sempre com o Senhor. Esta promessa, no entanto, para os judeus significa a vinda do Messias em glória. Paulo apresenta a eleição divina como uma escolha graciosa, soberana e eterna, de pecadores individuais para serem salvos e glorificados em e por meio de Cristo. A eleição é uma escolha soberana, motivada somente pela boa vontade de Deus. É isto que diz Efésios capítulo 1, versículo 5. Segundo o seu beneplácito da sua vontade. E versículo 9 do capítulo 1 de Efésios diz: de acordo com o bom prazer que lhe foi proposto, e não por quaisquer obras do homem, realizadas ou previstas. Em Romanos capítulo 9, versículo 11, diz: pelos filhos que ainda não nasceram, nem fizeram bem nem mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, permanecesse, não das obras, mas daquele que chama, ou qualquer esforço humano para ganhar favor. Esses versículos estão em Romanos capítulo 9, do versículo 15 a 18. Para entender por que a eleição de Deus sozinha serve para a nossa salvação, devemos entender a ruína do homem. A condição espiritual do homem está morta em ofensas e pecados. É o que diz Efésios capítulo 2, versículo 1. Mas também diz: e vós
estando mortos em vossos pecados e na incircuncisão da vossa carne. Colossenses diz também, Colossenses 2, capítulo 13, diz essas verdades que eu acabei de citar. Esta é uma descrição da condição de toda a raça de Adão que está sem Cristo, pois Deus disse a Adão a respeito do fruto da árvore: no dia em que dele comeres, morrerás. Gênesis capítulo 2, versículo 17. E esta é a condição que se encontra o ser humano, condição espiritual, e ele vai, enfim, chegar à condição física. Romanos capítulo 5, versículo 12 diz: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. O homem é visto, portanto, como incapaz de fazer qualquer coisa para agradar a Deus, porque está morto para Deus. Deus julgou o homem como pecador e pronunciou seu julgamento pelo que ele é. Vemos entre os homens alguns que avaliamos como bons e outros que consideramos maus. Nesta avaliação, estamos fazendo uma avaliação dos pecadores. Alguns são menos pecadores do que outros. Alguns podem até fazer as coisas que Deus ordena, mas, como todos têm uma fonte pecaminosa para essas ações, o resultado não serão agradáveis a Deus. Por exemplo, se você segura uma bola em sua mão, você supera o efeito da gravidade. Mas quando você a solta, ela vai cair. Não para cima. O homem sem Cristo está sob a influência do pecado, assim como a bola está sob a influência da gravidade. Pois embora ela seja livre para querer, sua vontade não é livre. O homem não pode, portanto, desejar ser salvo. Mas como Tiago capítulo 1, versículo 18 diz: pela sua própria vontade nos gerou com a palavra da verdade. Ou seja, Deus, na sua própria vontade, gerou filhos para ele, na sua própria vontade. Adão tinha livre arbítrio e podia escolher fazer o bem ou o mal. Ele escolheu fazer o mal. Desde então, o homem só pode fazer mais ou menos mal, mas não bem. Aos olhos de Deus, isto ele faz aos olhos de um Deus santo. E muitas vezes ele acha que está fazendo algumas coisas boas. Somente o Senhor Jesus poderia desejar fazer apenas o bem e não o mal, pois ele não tinha uma natureza pecaminosa como você e eu. Deus previu a incapacidade do homem de trabalhar por sua própria salvação e, portanto, concebeu um meio de prover salvação para ele, dando o seu Filho como sacrifício por seus pecados. Esta salvação é para todos, mas somente sobre todos os que creem. Romanos capítulo 3, versículo 22 diz essa verdade, mostrando assim a responsabilidade do homem. Agora temos o homem declarado culpado e incapaz de fazer qualquer coisa para se livrar da condenação que seus pecados mereciam. Por outro lado, Deus providenciou um sacrifício para atender às necessidades do homem. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 4, Paulo, escrevendo aos irmãos daquela igreja, ele fala sobre a vossa eleição. E quando ele diz isto, ele não se refere à igreja coletivamente, mas aos indivíduos que a constituem. A certeza que o apóstolo Paulo tem acerca da eleição deles dá um motivo para a sua ação de graças. Os crentes devem procurar fazer cada vez mais firme a sua vocação e eleição pelo exercício das qualidades e graças que os tornam frutíferos no conhecimento de Deus. É isto que o apóstolo diz em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 10. Agora então, o homem pode receber esta salvação? Perguntamos. Ele deve ouvir a mensagem do Evangelho. Para aqueles que transmitem a mensagem do Evangelho para os pregadores, há certeza de que alguns serão salvos por causa do plano de eleição de Deus. A responsabilidade do homem perante Deus varia de acordo com a luz que ele possui.
E o servo, que conheceu a vontade do seu senhor e não se preparou, nem fez conforme a sua vontade, será açoitado com muitos açoites. Mas o que não conheceu e cometeram coisas dignas de açoites, serão castigados com poucos açoites. Porque a quem muito é dado, muito será exigido, e a quem os homens muito confiaram, dele muito pedirão. Essas verdades estão em Lucas, capítulo 12, versículo 47 e 48, são as palavras do Senhor Jesus. Como o homem pode ser salvo? Eis a pergunta. É necessário que o Espírito Santo de Deus traga vida ao homem para que ele possa exercer a fé e aceitar esta salvação. João capítulo 3, versículo 8 diz: assim é todo aquele que é nascido do Espírito. O Evangelho é pregado para aqueles que já estão condenados. Pela soberania e eleição de Deus, sobre a obra do Espírito Santo, certas pessoas de toda a humanidade respondem e é salva pela fé dada por Deus. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9 diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Deus nos mostrou o que ele requer do homem se ele deseja ganhar sua salvação. Ele deve guardar a lei em sua totalidade. Ninguém pode atingir a perfeição que Deus requer. Agora, porém, Deus coloca diante dele um caminho marcado, todo aquele, para que, entrando, seja salvo. Ele coloca uma porta que este pecador perdido, pode entrar pela fé. O Senhor Jesus Cristo disse: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. O pecador é responsável pelo pecado que o impede de entrar, pois se entrasse, ele ia ler do lado de dentro da porta, eleito segundo a presciência de Deus. Predestinação significa que Deus planejou de antemão o destino daqueles que confiaram em seu Filho. Isso se torna operativo ao crer e não deve ser confundido com a eleição. Eleição e predestinação não têm o mesmo significado. São coisas que acompanham o salvo. Nenhuma predestinação está envolvida para aqueles que permanecem em pecado, pois eles já estão condenados. A eleição é a escolha de Deus para os indivíduos, enquanto a predestinação é uma bênção. É o que esses indivíduos, esses salvos, eleitos, vão receber. Os crentes são predestinados para a adoção de filho de acordo com o propósito de Deus. Efésios capítulo 1, versículo 5 e Gálatas capítulo 4, versículo 5. Com relação a isso, devemos notar a diferença entre a vontade decretiva de Deus e sua vontade preceptiva ou permissiva. A sua diretriz, a diretriz de Deus, na sua diretriz, ele decreta as coisas que acontecerão. Isto é soberania. Em sua vontade perspectiva. Ele declara os deveres que cabe às suas criaturas cumprir, ou seja, isso seria a responsabilidade do homem. Em nosso versículo, em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, temos à mente a vontade de Deus declarada, não seu conselho, nem seu decreto. Pode ser útil incluir uma citação do livro de um autor chamado Arthur Constance, intitulado A Soberania da Graça. Ele diz assim, abre aspas: embora Deus seja soberano, ele nem sempre exerce sua soberania em todos os assuntos e em todas as ocasiões. Às vezes ele permite o que ele poderia proibir de outra forma. Ele, portanto, exerce a soberania de sua vontade de duas maneiras diferentes, anulando absolutamente a vontade do homem, onde ela não se conforma com a sua própria intenção ou desígnio, ou seja, com a intenção de Deus e o desígnio de Deus, mas permitindo que ela se expresse quando a não conformidade com sua própria intenção não tem consequência ou é mais aceitável
do que o uso alternativo da sua compulsão. Ele afirma ainda: o que Deus pretende, ele decreta. O que Deus permite, ele previu. E assim, por uma combinação de pré-ordenação e presciência, sua vontade permanece soberana, enquanto o homem retém liberdade suficiente para ser responsabilizado, sempre por seus motivos, os motivos dos homens, mas às vezes por suas ações também. Fecham aspas. Essas são as palavras deste autor.